Olá pessoal, eu sou o Lucas Taverna e hoje nós falaremos sobre o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. O período entre guerras, que foi o intervalo entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, foi marcado por profundas transformações políticas, sociais e econômicas em todo o mundo. Esse período de instabilidade foi caracterizado por uma série de crises políticas, econômicas e sociais que impactaram profundamente a sociedade e as relações internacionais. Uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi a desintegração, ou seja, a separação de impérios tradicionais, como por exemplo o Império Austro-Húngaro e também o Império Otomano, e o surgimento de novos países independentes da Europa Central e Oriental. O Tratado de Versalhes, que encerrou formalmente a Primeira Guerra Mundial, impôs pesadas penalidades à Alemanha, contribuindo para a instabilidade política e econômica no país. A crise econômica que se seguiu ao término da Primeira Guerra, conhecida como a Grande Depressão, teve repercussões em todo o mundo. O desemprego em massa, a queda dos preços da commodities e a instabilidade financeira levaram ao aumento da pobreza e da desigualdade social em muitos países. A ascensão de regimes totalitários como o nazismo alemão, o fascismo itálico e o comunismo da União Soviética foi outra característica marcante do período entre guerras. Esses regimes autoritários promoviam o nacionalismo, o militarismo e a repressão política, suprimindo as liberdades individuais e levando a uma polarização da sociedade. As tensões geopolíticas entre as potências mundiais também se intensificaram durante o período entre guerras, culminando na eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. O expansionismo agressivo do Japão na Ásia, a anexação da Áustria pela Alemanha, a invasão da Polônia pelas forças nazistas, também foram alguns dos eventos que precipitaram um conflito global. Em resumo, o período entre guerras foi um momento de grande turbulência e incerteza na história mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial, a crise global e a ascensão de regimes totalitários foram fatores que contribuíram para a instabilidade política e social da época, culminando assim na Segunda Guerra Mundial e reconfigurando o mapa geopolítico do mundo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a crise de 29. A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma das piores crises econômicas da história mundial. Ela teve início com o colapso da Bolsa de Valores em Nova York no dia 29 de outubro de 1919, evento que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. A crise teve um impacto devastador na economia mundial, levando a uma queda drástica na produção industrial, no comércio internacional e no investimento. Milhões de pessoas perderam seus empregos, empresas faliram, bancos quebraram e houve uma queda na produção agrícola. Os principais fatores que contribuíram para essa crise foram o excesso de produção, a especulação financeira e a rigidez das políticas monetárias dos países. A solução para a crise foi lenta e levou vários anos. Os governos adotaram diversas medidas para tentar reverter a situação, como a implementação de programas de obras públicas, a redução das taxas de juros e a desvalorização das moedas e também a regulação do sistema financeiro. No contexto mundial, a Segunda Guerra Mundial acabou sendo o principal responsável por tirar o mundo da crise de 29, ou seja, da Grande Depressão. A produção para a guerra gerou empregos e impulsionou o crescimento econômico. Além disso, a reconstrução pós-guerra estimulou a economia mundial e criou um novo mercado de consumo. A crise de 29 deixou um legado de lições aprendidas. Agora nós falaremos sobre o nazifascismo. O nazifascismo é uma ideologia política que combina elementos do fascismo italiano, de Mussolini, e do nazismo de Adolf Hitler. Ambas as ideologias têm origens diferentes, mas compartilham algumas características como nacionalismo extremo, autoritarismo, corporativismo, militarismo e totalitarismo. O nazifascismo tem suas origens no período entre as duas guerras mundiais, quando o fascismo estava em ascensão na Itália e o nazismo estava ganhando força na Alemanha. O líder italiano Benito Mussolini e o líder alemão Adolf Hitler foram figuras centrais desses movimentos. A base ideológica do nazifascismo é a crença na superioridade de uma raça ou nação em relação às outras, promovendo a ideia de que alguns grupos são superiores e devem dominar e controlar os outros. Isso gerou no nosso mundo racismo e a xenofobia.
O nazifascismo também defende a eliminação das liberdades individuais em prol do bem comum e do fortalecimento do Estado. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países liderados por governos nazifascismos, como a Itália e a Alemanha, formaram a aliança chamada de Eixo, que combatia as forças aliadas. Os regimes nazifascistas foram responsáveis por diversas atrocidades e violações dos direitos humanos, incluindo o Holocausto e os crimes de guerra cometidos durante o conflito. Após a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, muitos de seus líderes foram julgados e condenados por crimes de guerra e a ideologia tornou-se amplamente repudiada. No entanto, resquícios do nazifascismo ainda persistem em alguns movimentos políticos extremistas e grupos de ultradireita em diversas partes do mundo. Então agora nós vamos falar sobre o fascismo italiano. O fascismo italiano ele foi um movimento político liderado por Benito Mussolini na Itália, que surgiu no início do século XX. O fascismo defendia um nacionalismo extremo, o culto à violência, o autoritarismo e a supressão dos direitos individuais em prol do Estado. E quais são as principais características do fascismo italiano? O nacionalismo, o autoritarismo, o culto à personalidade e o totalitarismo. E o que é o nacionalismo? Bem, o fascismo italiano enfatizava o nacionalismo e a ideia de grandeza da nação italiana. Acreditava na superioridade da nação italiana e na necessidade de expandir seu território e seu poder. Já o autoritarismo, o fascismo italiano era uma ideologia autoritária, que defendia um Estado forte e centralizado, com poder concentrado nas mãos de um líder supremo, no caso, Mussolini. E o que é o culto à personalidade? Mussolini era cultuado como um líder carismático e infalível, sendo retratado como um herói nacional e guardião dos interesses do povo italiano. Totalitarismo, ele buscava controlar todos os aspectos da vida dos cidadãos, incluindo a economia, a cultura, a política e a sociedade, através de uma forte propaganda estatal e censura da imprensa. E fora as características já citadas do nacionalismo do fascismo italiano, também tem o antissocialismo, o anticomunismo, o militarismo. E agora nós vamos falar sobre o fascismo alemão. Ele foi um movimento liderado por Adolf Hitler, que culminou na ascensão ao poder nazista em 1933. O fascismo alemão ele é caracterizado por um forte nacionalismo, autoritarismo, totalitarismo, militarismo e um fervoroso antissemitismo. Sob o regime nazista, foram implementadas políticas discriminatórias e genocidas contra minorias étnicas, religiosas e políticas que levaram ao Holocausto e à morte de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. O fascismo alemão foi responsável por algumas das piores atrocidades da história moderna e deixou um legado de destruição e sofrimento que ainda é sentido até os dias atuais. É importante lembrar e aprender com o passado para garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam. Agora nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela foi um dos eventos mais marcantes da história do século XX, que teve início em 1º de setembro de 1939 e terminou em 2 de setembro de 1945. Suas causas podem ser atribuídas a uma série de fatores, como as tensões políticas e econômicas resultantes do Tratado de Versalhes, assinado após o término da Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e o expansionismo do Japão na Ásia. A frente de batalha da Segunda Guerra Mundial foi dividida em duas principais frentes. A frente ocidental, que envolvia a Europa Ocidental e o Atlântico, e a frente oriental, que englobou a Europa Oriental e a Ásia. A guerra foi caracterizada por batalhas intensas em terra, mar e ar, envolvendo países em todo o mundo, como Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, entre outros. Durante o conflito, várias conferências de paz foram realizadas com o intuito de buscar soluções para o término da guerra e estabelecer a ordem mundial pós-conflito. Destacam-se a Conferência de Alta, em fevereiro de 1945, a Conferência de Potsdam, em julho de 1945, que estabeleceram as bases para a divisão da Europa em zonas de influência entre as potências vencedoras. Também tem a Conferência de Teherã, Conferência de São Francisco.
As consequências da Segunda Guerra Mundial foram devastadoras, com milhões de mortos, cidades destruídas e economias arrasadas. O conflito consolidou os Estados Unidos e a União Soviética como superpotências mundiais, levando à Guerra Fria, que perdurou por décadas. Além disso, a criação da ONU em 1945 foi uma tentativa de impedir a repetição de conflitos como aquele. O Holocausto foi um dos episódios mais trágicos da Segunda Guerra Mundial, no qual aproximadamente 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas no campo de concentração. Esse genocídio revelou a brutalidade e a intolerância humana, marcando o mundo para sempre e reforçando a importância dos direitos humanos e da luta contra o ódio e o preconceito. Em resumo, a Segunda Guerra Mundial foi um evento que mudou a história do mundo e deixou marcas profundas na sociedade contemporânea. Seus impactos ainda são sentidos até os dias atuais e servem de lição para a humanidade nunca mais se deixe levar pela intolerância e pela violência. E agora nós vamos falar sobre as conferências que teve durante a Segunda Guerra Mundial que buscavam, acabar com os conflitos e estabelecer paz. Tem a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, a Conferência de Teherã e a Conferência de São Francisco. Vamos começar falando sobre a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta foi realizada em fevereiro de 1945, na cidade de Yalta, na Crimeia. O encontro reuniu líderes das 3 principais potências aliadas, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, o Franklin Roosevelt, Joseph Stalin e o Churchill. O principal objetivo da Conferência de Yalta era discutir o futuro da Europa após o fim da guerra, bem como estabelecer um novo equilíbrio de poder no continente. Durante a conferência, os líderes concordaram em dividir a Alemanha em zonas de ocupação controladas pelas potências aliadas, além de concordar em estabelecer um Conselho de Segurança das Nações Unidas. No entanto, a Conferência de Yalta também foi marcada por desentendimento entre os líderes, especialmente em relação às questões territoriais e à influência soviética na Europa Oriental. Muitos críticos alegam que a Conferência de Yalta acabou concedendo uma influência excessiva à União Soviética, o que contribuiu para o início da Guerra Fria. Em resumo, a Conferência de Yalta foi um marco importante na história recente, pois definiu grande parte do cenário geopolítico pós-guerra e estabeleceu as bases para o confronto entre o bloco capitalista e o bloco comunista que marcou as décadas seguintes. Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam foi realizada em 16 de julho a 2 de agosto de 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma reunião entre os líderes das potências aliadas, incluindo os Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Durante a conferência, os líderes discutiram questões importantes relacionadas à divisão da Alemanha e ao futuro da Europa após-guerra. Essa conferência consolidou a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, controladas pelas potências aliadas vitoriosas, e estabeleceu os contornos para o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Embora tenha sido uma reunião importante para determinar o futuro da Europa pós-guerra, as tensões entre os aliados, especialmente os Estados Unidos e o RSS, começaram a surgir durante a conferência, sinalizando o início de uma nova era de geopolítica e rivalidade global. Conferência de Teherã. Essa conferência foi realizada entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro de 1943. Ela teve os mesmos líderes, o Roosevelt, Stalin e o Wilson. E o principal objetivo da Conferência de Teherã era discutir estratégias e planos para a derrota da Alemanha nazista e da Itália fascista. Durante a conferência, os líderes aliados concordaram em lançar uma operação militar conjunta para invadir a Europa Ocidental, conhecida como Operação Overlord, que posteriormente se tornaria o Dia D. Além disso, também foi discutida a criação das Nações Unidas, que foi formalizada na Conferência de São Francisco em 1945. A Conferência de Teherã foi um marco importante na coordenação das ações militares e diplomáticas entre as potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Conferência de São Francisco. A Conferência de São Francisco foi realizada entre os dias 25 de abril e 26 de junho de 1945. Foi realizada em São Francisco, nos Estados Unidos. O principal objetivo foi a criação da ONU, com o intuito de promover a cooperação internacional, manter a paz e a segurança mundial.
o desenvolvimento econômico e social, além de proteger os direitos humanos. Representantes de 50 países estiveram presentes nessa conferência, que contou com intensas negociações e debates para a elaboração e assinatura da Carta das Nações Unidas, documento que estabeleceu as bases e os princípios da ONU. Essa conferência também contou com a participação de organizações não governamentais e da sociedade civil, que contribuíram para as discussões e propostas apresentadas. A Conferência de São Francisco foi um marco na história mundial, pois representou um esforço internacional para evitar conflitos armados e promover a paz e a cooperação entre as nações. A criação da ONU foi um avanço significativo na busca por soluções pacíficas para os problemas globais e na promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.